vivo de novo. Estamos ao vivo de novo. Estamos ao vivo de novo. Travou tudo lá com o OBS. Aqui. Não sei se vai ficar travando tanto. Parece que também está travando um pouquinho, mas vamos lá. Tá. Vamos lá. Eu vou só buscar o café que eu coloquei lá para fazer, que eu deixei fazendo. Tá? E deixa eu só conferir aqui. Vou buscar o café que eu deixei fazendo ali. E volto em 30 segundos. Tô de volta. Meu cafezinho. Teve menos de 30 segundos. Depois dessa demora insuportável aí, foi mal. Tecnologia é assim. Vamos trabalhar, né? Então eu tenho aqui, a gente estava vendo agora ali, a questão do vidro. Vou aumentar aqui um pouquinho a minha qualidade, só para agora já não está mais travando tanto, né? Então a luz está atravessando ali e não está gerando aquela sombra que eu preciso que ele gere, né? E aí eu preciso corrigir, né, o que estiver acontecendo ali para que ele possa gerar ali aquela sombra para mim do jeito correto. Consigo virar aqui a minha face? Consigo. Pronto, agora. Bom, então o que eu tenho que fazer? Quando a gente seleciona nossa porta, nosso objeto aqui, a gente vê que na verdade é um objeto só, né? A gente conferiu isso lá no Max antes. E o que eu preciso fazer é desligar ali para ele, né? Ativar, desculpa, o Cast Shadow ou desativar o Cast Shadow. Se eu ativar o Cast Shadow, toda a minha geometria vai fazer sombra, independente se ela é de vidro, tá? É transparente ali. Se eu ativar o Projetar Sombra, ou se eu desligar o Projetar Sombra, ele vai permitir que a luz atravesse. Mas aí ele está permitindo que a luz atravesse tanto onde é vidro quanto onde não é vidro, e a luz não deveria atravessar. E aí, consequentemente, a gente deveria ter uma sombra e acaba não tendo aqui. Então, o que eu vou fazer é ir lá no Max, separar o que é vidro e o que não é, como duas geometrias diferentes. Uma eu vou deixar com o Cast Shadow ligado, então ele vai gerar sombra. E o que é o vidro, eu vou desligar o Cast Shadow, então ele vai deixar de gerar aquela sombra para a gente. Então aqui, se eu for olhar na minha cena, é exatamente isso que eu tenho. O que eu vou fazer é acessar aqui o Edit Poly. Vou pegar essa estrutura toda aqui, que é para ser o vidro, e vou dar um Detach. Não tem problema a questão de a gente colocar o ID, tá? Se ele estiver num Multi-Sub-Object Material com o Material ID conectado lá, não vai interferir para a gente no Unreal, certo? Ele vai funcionar tranquilo do mesmo jeito. Então aqui, uma vez que eu tenho os dois assim, eu vou adicionar um VW, caso eu queira ter algum tipo de textura ali no vidro, uma sujeira, umas digitais, alguma coisa assim, eu já tenho um mapa. E eu vou só agora colocar isso aqui dentro do grupo, né? Aqui dentro. Pronto. Só isso.
Antes da gente seguir e levar para o Unreal e fazer o restante do processo lá, eu já vou querer mexer aqui um pouco mais nesse cinzeiro aqui e nessa cinza, né? Então eu vou mexer um pouquinho nisso daqui. Só vou dar um Ctrl S. E na verdade o que eu quero fazer aqui é deformar um pouco mais. Eu acho que ainda está muito certinho, muito perfeitinho. Então eu vou acessar o Edit Poly aqui. E eu vou começar aqui, né, a fazer algumas deformações. Eu posso vir na vista topo. Fazer algo aqui assim. Algo realmente mais forte, né? Ó. Tá? Então, eu posso pegar aqui assim. Uma coisa que eu posso fazer também é selecionar a geometria, né? Vir para os vértices. Eu posso adicionar um FFD. Eu gosto desse FFD Box, porque ele me permite controlar, né, a quantidade de pontos que eu quero aqui à medida que eu vou trabalhando. Então, eu posso pegar esse FFD aqui e usá-lo para me ajudar aqui a deformar mais essa cinza aqui. Tá? Então, posso deixar bem. Isso aqui pode afetar um pouco minha textura? Pode, tem que ter um ligeiro cuidado aqui também, né? Inclusive, se eu quiser, eu posso setar a minha textura aqui dentro do Max, porque ela só está setada lá no Unreal. Eu posso setar ela aqui também, tá? Vamos até fazer isso, né? E a gente consegue... Ué... Tô bugado o FFD aqui. Ai, pegou no objeto inteiro. Ai, não. Vou adicionar de novo o FFD, mas antes eu vou colocar o material. Deixa eu ver qual é ele aqui. Então, eu consigo, né, trazer, nem que seja ao menos a textura de diffuse, né, da cor, para aquele charuto ali. E aí eu posso adicionar o material aqui no objeto. Eu consigo visualizar ali realmente onde é que está aquela textura, né? E aí eu posso ir editando ali e vendo de fato se está afetando muito a textura, se está atrapalhando aí o resultado. Vou adicionar outro FFD aqui então, do box, mas sem pegar só aquele elemento. Eu posso aumentar aqui o número de divisões aqui para ver. Vou aumentar só aqui no high. Certo. Colocar mais... deixar 4x4. É. E aí eu posso ir mexendo ali. Com cuidado, né? Para ele não afetar muito o meu objeto inteiro. Quero mexer mais aqui onde é a cinza, né? Eu posso aumentar a quantidade de divisões ali do FFD também, né? Ou eu posso trabalhar também, além disso daí, eu posso trabalhar os próprios vértices aqui. Então, por exemplo, eu posso adicionar outro Edit Poly por cima, tá? E literalmente sair pegando aqui, dar uma mexida aqui no Soft Selection, para conseguir mexer um pouco mais assim, de repente.
repente, olha lá. Né? E principalmente aqui também, né? Eu posso mudar aqui para local. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui mesmo. Então eu vou criando essa maior deformidade aqui, né? E aí a gente vai começar a ter um resultado ainda melhor. Ficou ok a minha textura, tá? Aqui deu uma bagunçada, mas dá pra gente arrumar. Show. Agora a gente atualiza os arquivos. Outra coisa que eu vou querer é mexer nisso aqui, especificamente. Só que não aqui. Isso. Quero mudar um pouquinho a rotação disso. Porque ele deu uma atravessada ali, né? Talvez eu só aumente aqui um pouquinho a escala. Um pouco demais. E você já simplesmente a posição mesmo dele ali no charuto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele já ficou. Certo. Bom, aí agora eu posso fechar o grupo. Salvar minha cena. E atualizar o meu Datasmith. Uma vez atualizado, eu posso reimportar aqui no Unreal. Ele normalmente não atualiza o Datasmith quando ele abre aqui automático a janelinha e pergunta se eu quero importar o que foi mexido. Como funciona? Ele faz isso, ele importa automaticamente as texturas lá, né? E funciona. Com o Datasmith ele não funciona. Não pergunte por quê. Mas aí você vai lá e importa. E aí ele atualiza. Então eu já tenho aqui atualizado. Ele já separou ali para mim, salvando, né? Ele já separou ali para mim o vidro dos frames ali, né? Das portas. Acabou que ele manteve o frame da porta sem gerar sombra, então a gente já consegue perceber dois filetes de luz entrando aqui, que são justamente dessa área e dessa área que é para ter a sombra, e onde é vidro não está sendo vidro, né? Então a gente vai ter que corrigir o material, né? Perdemos os materiais daqui também, temos que adicionar de novo e fazer essa troca aqui, né? Do que vai ser, que vai gerar sombra e o que não vai. Então esse aqui, que é para ser o vidro, eu desligo aqui o projetar sombra, né? Está em português aqui, mas mesmo que você coloque em inglês ele vai achar, né? Que é o Cast Shadows.
E esse aqui eu vou deixar projetando. E agora a gente já tem isso aí funcionando melhor, tá? Cadê a nossa árvore? Tem uma árvore, né, lá fora. Deixa eu só colocar a nossa câmera aqui. Pronto. Temos uma árvore lá fora. E aí eu vou só ajustar aqui a posição dela. Para a gente conseguir ver melhor ali, né, a sombra acontecendo na parede. A sombra da árvore também, né? Então, acho que tá bom o som, né? Não tá muito alto, não? Tá. Certo. Então, eu vou pegar a minha árvore aqui, né? E aí a gente vai ali ajustar o posicionamento dela, né? Talvez ela esteja muito alta e não está gerando bem uma sombra no chão. Vou descer ela um pouquinho. Olha ali. Então já temos melhor ali uma sombra mais desenhada, né? Posso tentar girar, rotacionar aqui, né, a árvorezinha. Legal. Olha ali. E aí agora eu já posso diminuir um pouco a intensidade, né, da luz que eu aumentei para a gente conseguir enxergar. Mas eu acho que agora sim já fica um pouco baixo demais. Então vamos aumentar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui nesse exponencial. Certo. E eu vou dar uma diminuída nesse bloom e nesse lens flare. Cadê o meu post process? Vou reduzir aqui o bloom. Tá? Vou botar aqui ponto 1, ponto 15. E o lens flare eu vou dar uma diminuída também. Só pra gente ter um efeito legal ali. Essa minha luz aqui está um pouco clara demais. Vou aumentar um pouco a... Cadê? Aqui, iluminação indireta. E vou dar uma escurecida. Acho que está muito amarelo, eu vou dar uma mexida aqui nessa temperatura. Deixar um pouco mais azulado. Algo assim. E esse sol, ele ainda está muito forte. Então eu vou dar uma diminuída ainda mais nele aqui. É algo mais sutil.
Acho que algumas luzes estão fortes demais. Talvez essa aqui. Posso diminuir isso. Essa aqui também está um pouco forte demais. Que é aquela segunda luz que tem aqui atrás, né? Vou deixar ponto 3. Olha lá. O que são essas bolinhas aqui, né? A gente vê umas bolinhas perdidas aqui. Isso são o pivô dos nossos grupos aqui. Então aqui eu tenho toda a cadeira, os objetos, só que isso aqui está agrupado lá no Max. E aí aqui, ó, é o nosso grupo. Ali no meio tem uma bolinha dessas que mexe todo o grupo. Essa aqui, por exemplo, olha lá, é um target da câmera, de uma câmera do V-Ray, né? Então, nem estou usando a câmera do V-Ray, se quiser eu posso deletar, né? Só confirmar que isso não era nenhuma das frutas que eu estava usando. Certo. Esse aqui, pronto, olha lá, é da lâmpada. A lâmpada, ela tá, né, a luminária, ela tá numa única geometria, mas o bloco que eu baixei para usar estava dentro de um grupo e acabou ficando e não mexi. Essa bolinha aqui mexe todo aquele grupo. A luz está dentro da lâmpada ali, né? Então ela não moveu junto. Se eu quiser que a luz mova junto com a lâmpada, eu tenho que pegar a luz e arrastar para dentro do grupo onde tem a lâmpada. E aí eu consigo mover a luminária, né? A luminária e a luz que está ali dentro juntas, tá? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada ali no charuto, como tá. Deixa eu ver aqui essa textura, mais de perto aqui. Olha lá. Ele estava carregando ainda a textura, por isso ficava estranho lá. Mas se a gente for olhar aqui, como já está mais aparente ali, né? Vamos tentar usar o Path Tracing aqui, para a gente ver. Vou ter que dar uma melhorada ainda na iluminação para a gente poder renderizar o lumen, né? Em certas regiões aqui. Vamos ter que fazer alguns ajustes finos aqui para a gente conseguir fazer um render mais legal. Mas antes até de fazer esses ajustes, a gente já pode ir fazendo posicionamento ali, né? Posicionamento não, a gente pode trabalhar com essas câmeras que a gente já tem, a gente só vai fazer as animações. Então vamos começar. Eu vou começar com a principal aqui. Certo? E o que acontece? Vamos precisar criar uma sequência, né? Temos várias sequências aqui, mas eu vou preferir criar uma sequência nova, que eu vou chamar de câmera 1 animada. Quando a gente cria a sequência, ele vai gerar para mim, vai mostrar para mim essa janelinha, né, que é onde a gente consegue configurar a nossa sequência toda. E tudo que eu arrastar aqui para dentro, eu vou poder animar. Então essa é a nossa timeline, tá? Mesmo que eu não arraste elementos aqui para dentro da timeline, eles vão estar presentes no meu render. Mas todos os que eu trouxer aqui para dentro da timeline, eu posso animar, certo? Então, se eu pego, por exemplo, aqui a minha câmera principal aqui e jogo para cá, então ele trabalha ali para mim, já cria ali
aquela camada, né, na minha timeline, e ele me permite fazer animações na abertura, na distância focal, né, no tamanho da lente, né, animações de transformação para mover, rotacionar, e eu posso adicionar várias outras coisas aqui também que eu posso trabalhar dentro da minha animação. Mas o que eu vou fazer vai ser uma animação simples, a gente vai fazer a câmera se movendo assim, andando um pouquinho para o lado. Então vamos trabalhar isso aqui. Primeira coisa, eu estou com a minha timeline aqui por padrão com 150 frames. Então eu posso vir aqui e aumentar isso, né? Então, por exemplo, se eu quiser 10 segundos, né, eu vou colocar 300 frames. Mas daí eu tenho a necessidade de aumentar isso daqui, que é justamente até onde a câmera vai renderizar, né? Então eu quero que ela renderize até o final. E essa linha vermelha é o que vai ser exportado, eu quero que ele exporte até o final. Então eu coloco os dois ali no 300. Então eu quero que minha animação leve ali até 10 segundos, né? Deixei assim, aqui eu estou com 30 fps, né? Então por isso 300 frames, 10 segundos, né? E aí eu vou fazer minha animação de câmera aqui, super simples. Vamos definir como é que vai ser essa animação. Eu tenho duas possibilidades. Eu vou destravar a minha câmera, ela está bloqueada para eu não mover. E aí assim eu consigo manipular, né? Olha lá. Então minha câmera está aqui. Eu posso animar arrastando para um lado, de repente fazendo um movimento assim, né? Ou saindo de trás da planta ou vindo para trás da planta. Vamos fazer ele saindo de trás da planta. Então eu vou começar da seguinte forma. Eu vou começar deixando ela posicionada onde eu quero que ela termine a animação dela. Então eu prefiro fazer assim. Eu posso começar fazendo onde eu quero que ela inicie e depois eu faço onde eu quero que ela termine. Eu prefiro dormir, era o que eu preferi agora. Eu prefiro começar do final no começo, nesse caso aqui, porque a câmera já está ali numa posição como que eu quero que ela fique no final das contas, né? Então eu começo dessa posição que eu já coloquei, para evitar que eu tire ela muito desse ângulo agora e não consiga encontrar esse mesmo ângulo de novo depois. Então eu já guardo ele, já criando, registrando o keyframe para ele, e depois eu faço o anterior, né? Então eu vindo na minha sequência aqui que eu criei, eu posso ir arrastar a minha CTI logo para o final, posso até colocar aqui o frame que eu quero que ela vá, e eu vou marcar aqui no transform da câmera o keyframe, né? Add new key at the current time, ou aperta ali o Enter. E ele vai criar ali para mim, vou até aumentar aqui, ó, 150. Ele vai criar ali para mim um keyframe, né? Que é o bolinho. Depois eu volto para o frame 0. Então tá aqui a CTI, né, a agulha. E aí eu vou mover a minha câmera para trás da plantinha. Eita, que tá travando. Pera aí. Destrava essa menina. Eu vou puxar aqui sem usar a outra janela.
Ixi, travou legal, peraí. Agora, posso olhar pela miniatura aqui embaixo também, né? Como é que tá? Então eu vou esconder aqui assim um pouquinho. E aí eu posso, ó, marcar outro keyframe ali no transform também, tá? E ele marca ali aquele keyframe. Com isso eu já tenho a minha câmera animada. Então olha lá, se eu vier aqui, a gente já tem a nossa câmera animada. Super simples, né? Posso dar um play aqui, ó, para executar. Bora. Não consigo executar junto com a transmissão. Ah, tá rolando, tá devagarzinho. Olha lá, bem lentinho, né? Eu botei 10 segundos, então ele vai rolar ali mais devagar, né? Começando de trás da planta e indo para fora. Tem um outro detalhe. Quando a gente vai fazer animação de câmera assim, é interessante que a gente preste atenção na velocidade da câmera, né? O que acontece? Quando a gente tem... Já vou eu caçar a coisa aqui para usar de exemplo, para a gente poder entender. Vou usar esse caminho. Quando a gente tem um objeto no mundo real, na física, esse objeto, quando a gente... esse objeto está aqui em cima. Se eu solto esse objeto e eu acontecer com ele, ele vai cair. Só que ele não vai cair, ele não vai sair da minha mão já com o 100% da velocidade que ele pode alcançar. Qual é a velocidade que ele pode alcançar? Vamos lá, deixa eu... Aqui. Qual é a velocidade que esse objeto pode alcançar? Aproximadamente 9,8 metros por segundo. Né? Aproximadamente 9,8 metros por segundo. Por quê? Porque é a coisa da gravidade, né? A força da gravidade, né? É 9,8 metros por segundo. Só que também tem que colocar as outras informações, as outras contas, né? Tem que fazer as contas lá da física. Eu nunca fui muito bom, então desconsidera a parte das contas. Mas vamos lá. Se esse objeto aqui, eu solto ele, ele cai, óbvio. Né? Não dá para a gente visualizar o que eu vou explicar aqui para vocês na câmera aqui, mas para a gente entender. O objeto ele não sai com 100% da velocidade dele, ele sai com 0. E ele vai ganhando velocidade à medida que ele vai caindo. Né? Não dá para a gente ver, mas é o que acontece. Acredite, é o que acontece. Olha esse aqui. Também não dá para ver, mas é o que acontece. É que nem um carro andando. O carro, quando ele vai começar a andar, já existem outros fatores ali, né? Que influenciam isso. Mas eu acho que funciona até mais parecido para a câmera se for do carro. O carro, quando ele vai começar a andar, ele precisa fazer o quê? Ele tem uma força, que é a gravidade, puxando ele ali para baixo e mantendo ele parado ali naquele lugar. Quando a gente acelera o carro ele tem uma força ali, o motor vai ali trabalhar, vai acontecer lá o que precisa acontecer lá na mecânica do negócio, que eu não sei como funciona, mas o que acontece é que o carro ele começa a ganhar velocidade. Né? Então a gente acelera o carro, ele começa a ganhar velocidade, só que ele começa a ganhar velocidade. O carro, você não pisca e o carro está em 100 por hora. Né? Você não pisa no acelerador e o carro está a 100 por hora, de 0 a 100 por hora em um frame da vida, né? Em um instante da vida. Né? Tem carro que chega de 0 a 100 em 3,5 segundos, beleza? Mas ainda assim, mesmo esse carro, ele leva 3 não sei quantos segundos para chegar a 100 por hora. Então ele ainda assim sai do 0 e vai até o 100 devagarzinho. A mesma coisa quando a gente desacelera, né? Quando vai parar o carro, né? Ele também a gente vai freando e ele para devagarzinho. Diferente disso aqui, por exemplo, que quando cai, ele vai ganhando velocidade, mas ele não vai perder velocidade quando ele estiver parando de cair, porque ele não para de cair, ele só para de cair porque ele chega na mesa aqui, né, no caso, o chão, né, e aí ele para de vez, né, não tem o desacelerar, né, ali. Até existe o desacelerar ali, mas aí a gente tem um outro princípio de animação, né, que é o follow-through e overlapping, que é outra coisa, né,
que a gente pode falar também mais a respeito depois, né? Desses os 12 princípios da animação. Mas um dos princípios é esse, né? Que é a gente chama de slow in, slow out, que é o de acelerar e desacelerar as coisas, tá? O padrão, quando a gente tem aqui no Unreal, a gente tem a animação, por padrão ele já cria essa aceleração e desaceleração. E aí, para que a gente possa ter um apelo estético bacana no quesito de apresentação de ambiente, apresentação de produto no 3D, é interessante, né, visualmente falando, comercialmente falando, né, falando em questões audiovisualmente falando, se a gente for dizer assim, é mais interessante que a animação da câmera não tenha esse efeito de slow in, slow out, tá? Se eu for na vida real pegar a câmera ali e for filmar um ambiente, né, eu vou ter o slow in, slow out porque eu vou começar a caminhar, eu vou começar a mexer a câmera. Ela vai ter ali, mesmo que pequenininho, esse acelerar e desacelerar na hora que eu for parar. Mas dentro de um intervalo de tempo, depois que eu já ganhei velocidade e antes de eu começar a desacelerar, existe um intervalo de tempo que eu não estou nem acelerando nem desacelerando. É quando você pega o teu carro, tu vai viajar, tu pega uma estrada aí, uma BR da vida, e você fica ali 5 minutos ali, um tempo ali, mais, menos, dirigindo a 80, 90 por hora. E você nem aumenta nem diminui a velocidade. Você está estável aí naquela velocidade, né? Então, é a mesma coisa, tá? Existe aquele intervalo de tempo que a gente vai ter essa questão de não estar nem acelerando e nem desacelerando. Então, o que eu preciso fazer para poder remover e deixar esse detalhe estético mais interessante aqui dentro do Unreal? Tá? Na nossa animação, se eu vier aqui, olha, na sequência, e nesse último botãozinho aqui, ó, tem Show the Animation Keys in a Curve Editor. Se eu abro isso aqui, ele vai abrir para mim o que a gente chama também de Graph Editor. Aqui ele chama de Sequencer Curves, o Maya chama de Graph Editor, o After Effects chama de Graph Editor, tá? É o editor de gráficos. E ele funciona de forma bem simples. O editor de gráficos, ele mostra pra gente ali toda a animação que a gente tem, todas as animações que a gente criou. Então eu estou com o meu objeto câmera selecionado aqui, e o Curve Editor, Sequence Curves aqui, né, ele está mostrando para mim todas as curvas de animação que existem para aquela câmera, tá? Quando eu criei a animação para a câmera, eu criei clicando aqui para gerar o keyframe no Transform. Só que o Transform, ele tem Location, Rotation e Scale. E cada um deles tem mais 3. Então, eu não tenho apenas 2 keyframes, um no início e um no fim. Eu tenho 12 keyframes, 6 no início e 6 no fim. Então, eu tenho, na verdade, 6 animações, 6 curvas de animações. E o meu... Eu posso criar a animação só em um, tá? Eu não preciso obrigatoriamente usar o Transform. Eu quero animar só o X, a posição em X, eu posso criar aqui um keyframe só para ele, tá? Eu optei em fazer pelo Transform, porque além de poder mover para o lado, eu também posso querer mover e girar a câmera enquanto eu movo. E aí eu consigo ter 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos acontecendo simultâneo ali. E eu vou fazer isso também acontecer, tá? Eu ainda vou mexer mais nessa animação dessa câmera. Então, só para explicar, né? Vou fechar aqui de novo. Então, quando eu venho aqui no Curve Editor, olha lá, eu vou pegar aqui um deles, olha, Location X. Esse meu gráfico está mostrando o seguinte para mim. Vamos entender como funciona isso daqui. O gráfico está me dizendo o seguinte, olha, vamos lá. O eixo X desse gráfico representa o tempo. Então, se a gente for olhar aqui, olha, eu tenho aqui em cima os frames. Ó, frame 1, 0, ali vai avançando os meus frames. No eixo Y, eu tenho a intensidade, o nível, o grau, a quantidade de modificação, de mudança que existe
naquela propriedade de posição eixo X da câmera. Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu quero que no frame 0 a minha câmera esteja no começo da animação, no frame 0, esteja posicionada no ponto 110. E eu quero que no final da minha animação, no 300, a minha câmera esteja posicionada no ponto 96. Então eu estou marcando que eu quero que ela comece aqui e termine aqui, tá? Então eu tenho o tempo passando e a mudança de posição acontecendo. Mas o que é interessante da gente se ligar? Quanto mais horizontal a minha curva estiver, mais eu vou acelerar ou desacelerar. Mais eu vou ter o efeito do slow in, slow out. Quanto mais em forma de S, mais em forma curva eu tiver esse gráfico, mais eu vou ter aceleração ou desaceleração. E quanto mais vertical, mais eu vou ter, ou inclinado no caso, né, se a gente vai ver, mais eu vou ter, mais eu vou deixar de ter, na verdade, esse processo de acelerar e desacelerar. Porque o que acontece aqui é que eu estou passando, levando do frame 1 até o frame 30, para ele sair de 110 para 109. Olha ali, aparece ali o valor. 109,72 para 109,36. Pouquinho. 30 frames para descer quase nada. E depois eu levo os mesmos 30 frames para descer o dobro da quantidade que eu desci nos primeiros 30. E nos próximos 30 frames, eu estou descendo ainda mais. Então, quanto mais inclinado assim, 45, ou mais perpendicular aqui, mais paralelo ao eixo Y, mais rápido é o movimento. Tá? Então, o que eu preciso fazer é remover essa curva e essa curva. Porque aqui, olha, ele vai rápido e quando chegar embaixo a gente vai ter aquela situação de levar 30 frames para ele sair do 96.4 para o 96, né? Vai diminuir, né? E aqui eu estou levando, por exemplo, 30 frames para sair do 102 e vir para o 100. Então aqui, enquanto ele desce 2 pontos ali na posição, em 30 frames, nesses 30 frames eu estou descendo menos de 1 ponto. Então eu estou desacelerando, né? Aqui ele começa a ganhar velocidade e aqui ele começa a perder velocidade. O que eu vou fazer? Lá na minha sequência, nos meus keyframes, eu vou arrastar assim, clicar e arrastar para selecionar todos eles ali, os dois. E aí eu vou, consequentemente, selecionar todos os atributos que estão animados ali usando o transform. Posição, rotação, escala, x, y, z, todos os eixos ali. E com o botão direito em um deles, eu posso escolher aqui, ó, linear, interpolação linear. E aí ele vai mudar aqui o meu gráfico. Então, agora, ao invés de eu ter um gráfico em forma de S, curvo, eu tenho essas quinas, né? Então, eu tenho aqui uma quina e uma outra quina. Eu tenho uma linha reta perfeita conectando os dois pontos. Eu não tenho mais a aceleração e nem a desaceleração. Ele está numa velocidade constante. Então, esteticamente, comercialmente, fica mais interessante a gente fazer a animação de câmera ter essa velocidade constante. A não ser que eu tenha um caso onde eu precise fazer uma animação de câmera com o slow in e o slow out. Se não for o caso, vai por mim, fica mais interessante fazer desse jeito. Ah, não acredito em você, então testa. Se você acha melhor fazer sem mudar, é contigo. Bom, vamos dar play para a gente ver. Olha lá. Então minha animação já vai numa velocidade constante ali acontecendo.
Se eu achar que está muito lento, eu posso diminuir a distância dos keyframes, né? Então, ao invés de levar 300 frames para ele executar, eu posso diminuir isso aqui, ó, para 210 ali aproximadamente. E aí eu volto aqui e dou play. Então eu dou uma acelerada ali na minha animação, né? Então, de novo aqui. É uma travadinha. Essa travadinha é na transmissão, tá? Não é na animação, não. Certo? E aí, por exemplo, vamos lá. Eu quero fazer um segundo movimento aqui para essa câmera. Eu vou aproveitar os mesmos keyframes que já existem. No meu caso, eu não vou criar keyframes novos. Eu vou reaproveitá-los. Eu vou só editá-los, tá? E a primeira transformação que eu fiz foi de posição. A segunda transformação que eu vou fazer vai ser de rotação. Então eu vou pegar aqui o primeiro keyframe, né, que é onde a câmera começa, e eu vou rotacionar um pouquinho, assim. Eu acabo às vezes às vezes não, né, sempre, eu vou acabar afetando também um pouco da posição dela na questão visual, e eu posso voltar e dar uma editada, uma corrigida, olha lá. Eu já tinha animado a posição, mas como eu animei a rotação agora, eu percebi, olha, eu vou ter que editar, ajustar aqui a posição também. Pronto, ajustei. Ajustei. Clica ali de novo para gerar o keyframe. Tá. Lembra de colocar a agulha antes, tá? No lugar, antes de você mexer. Porque se você mexer primeiro e depois ele vai mover. Só que aí você troca a agulha de lugar, aí ele vai desfazer o que você fez e vai colocar a câmera na posição que o keyframe estava marcando. Então, primeiro você coloca a agulha em cima dele, para depois você fazer a sua animação. E pronto, já adicionei já editei a rotação aqui, né? A rotação já existia no último também, só que eu não havia mexido, eu só mexi no começo. E agora eu tenho uma rotação diferente do começo para o fim. Então, além dela mover, ela dá essa giradinha. Tá? Eu acho que dá para dar uma aumentada aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer para essa animação, deixa eu salvar aqui uma cópia do level. Ele às vezes fica pedindo para eu salvar várias cópias. Peraí. Vou até abrir essa última que ele salvou. Não. Não. É outro que eu quero. Vou ver a sequência aqui. Ué. Ah, mas eu salvei, velho. Deixa eu abrir um. Tá, tudo bem. Deixa nessa aqui mesmo. Uma outra coisa que eu vou querer animar aqui, que vai dar aquele tchan, sabe? Aquele, nossa, que bagulho legal, bonito de se ver. Vai ser o nosso Focus Distance. A gente anima isso aqui também. Então eu posso, olha, chegar aqui mais ou menos 2 segundos ali, não, um pouquinho menos. E eu vou dar aquela conferida aonde que está o foco da minha câmera. Tá? Tá ali na poltrona. E aí eu vou animar o foco. Eu quero que nesse ponto ele esteja aí. Então aqui eu tenho o Manual Focus Distance. Posso marcar um keyframe para ele.
E eu quero que no começo, esse manual Focus Distance esteja, na verdade, aqui nessa planta. Pronto. E aí eu tenho lá. Né? Posso até mover isso aqui para que essa animação comece um pouquinho depois. Deixa um tempinho aqui, depois ela foca lá. Legal, né? Show, show. Vou dar aquele Ctrl S, só dar uma acelerada aqui. Save all. De novo ele pedindo para dar um save de backup aqui. Eu salvo. Pronto. Vamos para a próxima câmera, né? Câmera 3. E aí o que eu vou fazer? Uma outra sequência. Feito, está salvo. Vou salvar aqui tudo. É por isso que ele fica querendo que eu salve os backups. Né? Vai ficar toda hora pedindo. Então, vou pegar aqui e vou criar uma nova sequência. Sequência câmera 2 animada. E nessa sequência eu vou usar a câmera 2, que aqui no caso é a câmera 3. Olha lá. E aí eu repito exatamente o mesmo processo. Só que aqui eu posso usar outra animação. Vamos lá. No caso, cadê a câmera? Aqui. Já está destravada, então só a gente animar. Eu vou usar a miniatura aqui embaixo, tá? Deixa eu só me tirar aqui da frente dela. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui em cima, porque ali na frente vai ficar atrapalhando a visão ali do negócio. Então eu vou olhar aqui pela miniatura aqui embaixo, certo? Para poder manipular aqui as coisas. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou chegar no frame 300, vou aumentar esse aqui, vou aumentar esse aqui, vou chegar no 300 e vou dizer que a câmera está aí. E vou vir para o 0 e vou mudar a posição. Então, eu vou simplesmente mover ela um pouquinho mais para baixo. Eu acho que eu vou mudar o último keyframe de lugar, talvez eu não queira ele ali. E eu já posso também, se quiser, já mexer também na rotação aqui. Eu não preciso animar uma coisa e depois a outra. Eu posso animar já as duas ao mesmo tempo aqui agora, né? E já marcar o keyframe certinho ali. Tá? Então, ó lá. Marquei aqui no transform. E a última, tá bom. Já vou pegar os dois e já vou, botão direito, linear, para a gente já tirar aquela questão da aceleração e desaceleração, tá? E aí eu vou voltar aqui, para a gente poder dar play e assistir do lado de cá. Temos que arrumar a animação do foco também, tá desfocado ali em algumas regiões ali, tem que olhar com calma. Não
gostei do primeiro, vamos editá-lo. Está muito embaixo. Vou dar uma subida nele. Não precisa ser tão daquele jeito. Grava de novo o keyframe e dá play. E eu posso brincar com a animação aqui para trazer o foco para cá, né? Para mais perto da luminária ali também, ó. Então, olha lá. Então, na verdade, eu vou começar animando aqui o foco. Eu vou só ativar aqui isso. Eu quero ele um pouco mais para perto da câmera, para eu ter mais nitidez aqui nessa parte. Eu vou colocar 372, 370. E vou marcar aqui o keyframe. E aí eu quero que ele fique assim, por um tempinho, focado aí. Na verdade, até aqui assim. E aí aqui, um pouco depois, ele vai focar na luminária. Marca o keyframe, tira esse plano aí do foco. Cadê ele? Acho que vai ficar bom, não, vamos ver. Vamos dar play. Não gostei. Não gostei. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vou deletar isso aqui. Eu vou começar com o foco lá no 375, que é ali, 380, 377. Posso marcar aqui, né, para conseguir ver. Certo. Vamos começar mais atrás, para a gente começar enxergando a mesinha ali atrás, de repente. Marco aqui. Um pouco mais para frente. Eu vou repetir esse frame. E um pouco mais eu já trago para cá. Pronto. Só um pouquinho. E já marco. Vamos ver como ficou. Não está me agradando essa animação desse foco. Vou deixar assim. Vamos dar play. Deixa eu só posicionar o foco no lugar certo de novo. Agora ele sai aqui do lugar. Deixa aí mesmo. Não, tá bom. Eu vou fazer uma outra animação de transformação de rotação aqui. Então, de novo, vou olhar aqui na miniatura. Eu quero que ele gire um pouquinho para cá, para que ele mostre um pouco mais o lustre aqui, né? E aí, se a gente der play, olha, ele saiu aqui do lugar, o primeiro aqui. Olha lá. Vou marcar novamente.
remote. Vamos lá fazer de novo aqui nesse. Trazer mais para cá. E marcar o keyframe. Oxi. Vamos fazer de novo aqui do zero. Chamar os Ctrl Zs. Pronto. Vou pegar isso aqui. Fazer de novo aqui. Então eu vou descer a minha câmera. Aqui não. Aqui. Começar aqui de baixo. Vou marcar meu keyframe de transform. Vou puxar aqui para 300. Pode ser 304, não tem problema não. Vou manipular minha câmera. E vou marcar o keyframe. Vou colocar os dois como linear. Seleciona, botão direito em 1, linear. Agora. E aí eu posso ver se fica interessante animar assim com o foco, né? Eu não gostei muito desse movimento dessa câmera não. Mas vamos ver aqui se com o foco fica interessante. Então aqui assim. Eu quero que o foco saia dali de onde está. E venha para cá. Opa! E venha. O foco vai sair daqui de onde está. Ele não está marcando o keyframe. Ele não está registrando o keyframe. Tá de miserinha comigo. Agora, vamos lá, chegou aqui assim, pouco depois, cadê o foco? Ele vai estar aqui perto da luminária. Vamos ver aqui. Ele não trouxe foco. O foco está com algum problema aqui, peraí. Vamos Ctrl Z aqui. Tá. Está esse keyframe para cá. Vou criar outro aqui. E eu quero fazer a animação da câmera. Ele está substituindo o meu frame nos dois. Bom, de toda forma eu não estava curtindo muito aquela animação do jeito que ela estava, não. Esse foco está muito distante aqui, né? Vou botar 375, que era o que estava, certinho. E agora vai. E aí depois ele traz o foco aqui para a luminária. Certo. Vamos dizer que tá bom. Próxima
câmera agora. Vamos repetir o processo. Então eu vou criar uma sequência. Câmera 3 animada. Câmera 3 animada, eu vou pegar a minha câmera, que aqui é a câmera 4, e eu vou animar. Né? Então essa aqui, vamos lá. Isso aqui eu vou mudar um pouco mesmo a animação toda aqui. Então eu vou começar do começo ao invés de começar do final, porque eu vou mudar mesmo um pouco o ângulo daquilo ali, tá? Então olha lá. Só conferir que se ela não está travada, não está não, porque senão estava ali mostrando. Então eu vou mudar um pouquinho, eu vou rotacionar assim. Vou trazer mais para cima. E eu posso até posicionar isso aqui. Isso é a caixa de charutos? É a caixa. Mudar um pouco a posição disso para deixar mais estético. Tá? Selecionar a câmera. E aí eu posso mudar aqui agora. Posição do foco. Vou alterar logo aqui também a distância aqui focal, né, a lente. Quero mais perto. E aí eu vou mudar aqui o foco para ficar ali bem na cinza ali, bem no charuto. Olha lá. Eu posso até inclusive mudar aqui, olha, para tracking e colocar o charuto aqui, ó. Só pegar o conta-gotas e clicar no charuto. Pode ser em qualquer câmera. E aí ele vai colocar aqui, ó, charuto. Tá selecionado ali, charuto aqui. E ele vai estar sempre focado no charuto, ó. Posso até criar um quadradinho aqui que ele mostra onde é que está o foco ali. Então não preciso me preocupar em ficar animando o foco, se eu quiser que o foco fique sempre estático ali naquela posição, preso ali naquele objeto. Então, eu vou ter aqui a minha câmera. A gente vai estar sempre focada ali. Acho que eu vou até desistir desse ângulo e deixar de volta como a gente estava no começo. Foi assim? Quase. Assim. Vou usar esse aqui mesmo, tá? Aqui eu quero usar esse aqui agora. Vamos colocar aqui no tracking, pegar aqui o charuto. Charuto.
E aí minha câmera vai ser animada assim, olha, eu vou deixar ela aqui no final. Ela vai estar aqui no 300. Ela vai estar nessa posição. Então marco o keyframe. Talvez um pouco mais para cima. E mais assim. Talvez mais para cá. Assim. Vamos ver, né? Temos que testar. E aí no 0, eu vou ter ela mais embaixo. E mais assim. Eu posso brincar com o foco também se eu quiser, tá? Lembrando, né? Eu desfaço o foco que está preso lá no charuto e reanimo, né? Animo o foco do jeito que eu achar melhor. Dá um play. Pra gente ver de perto ali. Deixa eu mudar aqui, né? Para linear. E eu acho que está um pouco demorado demais. Então, logo um save all aqui, para não perder. Só bater uma cópia, depois eu saio apagando essas cópias tudo aqui, que às vezes ele fica pedindo e eu nem uso. Play. Tá, eu vou dar uma afastada. E eu acho que aqui, na verdade, eu posso estar um pouco mais distante. Atualiza aqui. Volta para o começo. Dá play. E eu posso brincar com o foco, se eu achar interessante. Então, salvar. Salvar só o level mesmo. Tá. E aí, ó, eu quero que ele comece com o foco. Vamos vir aqui tirar o foco de tracking para manual. Ele está ali, certo? Eu quero que ele comece, por exemplo, aqui na caixinha. Vem negócio. Marco aqui o manual Focus Distance. Deixa eu trazer para cá. Marquei. E um pouquinho depois, manual Focus Distance. Vai estar no 42, eu acho. Vou na mão aqui arrastando. Eu quero que fique exatamente em cima ali da cinza ali, quase da brasa, né? Eu vou casas decimais aqui. Marco o keyframe, dou aquela salvada marota e dou play. Olha lá. Certo? Simples assim. Jogo rápido. Uma vez que eu tenho minhas animações feitas, eu vou sair fazendo agora alguns leves retoques na minha
aqui no meu post-process de ajuste mesmo, de iluminação, de pós-produção até. Uma das coisas já foi ajustar aqui essa temperatura, né? Tá. Então a gente chegou a mexer aqui na temperatura, mas daí a gente pode mexer em algumas outras coisas. Então, por exemplo, se eu aumento um pouco o ganho, para dar uma leve clareada. Eu vou botar o ganho em 98.97, 0.95, 0.96. Eu vou aumentar um pouco mais do meu exponencial high fog, né, da minha neblina ali. E se eu quiser brincar um pouco mais, eu também posso animar o sol se movendo, sabe? Acho que eu vou fazer isso já já. Terminar esse ajuste aqui. Alguns outros ajustes eu posso fazer direto ou na câmera, tá? Ou até no After depois, né? Uma pós-produção geral, assim, por cima de todos. Mas eu vou mexer um pouco aqui ainda. Cadê o color grading? Então essa câmera aqui, eu acho que ela está um pouco quente demais. Eu posso diminuir só ela aqui, ó. Né? Para dar uma ajustada ali naquela iluminação, para ficar um pouco mais próxima, né, da iluminação ideal ali, correta, com a temperatura certinha. Vou deixar assim. E a outra tá ok. Eu vou aumentar um pouco diminuir, mas eu vou aumentar um pouco o meu... Não, talvez não, eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou animar essa câmera aqui novamente. Na verdade, eu vou criar uma outra sequência. Eu vou chamar de câmera 4 animada. Vem, negócio. Eu vou pegar aqui essa câmera. Aqui. Fazer uma cópia. Opa! Fazer uma cópia dela com Alt. E aí eu vou acessar ela por aqui para poder posicionar, né? Como eu quero. Eu quero o seguinte. Eu quero ela vindo de baixo, olhando assim para a luminária. Então eu quero ela aqui assim. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma diminuída aqui nisso. Eu vou dar uma levantada mais aqui assim. Deixa eu ver. E que deu uma travada aqui. Vamos lá, vamos fazer por aqui. Eita. Eita. Pronto. Então, na verdade, eu vou querer ela mais ou menos aqui assim.
fazendo ali pela miniatura, né? Assim. Vou fazer isso aqui. Eu quero dar esse flare, eu quero ver o efeito do flare ali na câmera também em algum momento, sabe? Então eu vou fazer aqui assim. Pega essa câmera, joga para cá, coisa simples agora. Mudar aqui para LED. Muda aqui o foco dessa câmera para o quadro. Eu quero que ela comece aí. Transforme aqui. Manual Focus também, já vou marcar. Um pouco mais para frente. Lá no final. Eu vou ter essa câmera. Mais para cá. Tá? E aí eu marco aqui. O foco, eu quero que ele sofra animação a partir daqui. Um pouco mais rápido. E aí é só trazer ele para cá. Registro o frame. Dá aquela alterada aqui para linear. Dá um save all. Ele vai pedir para eu salvar cópia de novo. Eu salvo, ó. Cópia de novo. E a gente dá play. Pode ver. Eu posso diminuir um pouco o flash, eu achei que ficou demais, né? Mas eu acho que está até tranquilo. Eu acho que a animação está lenta. Vamos acelerar isso aqui. Acho que agora ficou um pouco rápido demais. Agora ficou um pouco ainda lento. Eu acho que eu posso pegar meio que daqui. Pronto, tá. Gostei, vou dar um Ctrl S. Opa. Salvar aqui essa sequência. Pronto, uma vez que eu estou com as minhas sequências criadas, as minhas animações criadas, as minhas câmeras criadas, né? Já configurei tudo, já ajustei minha iluminação, já ajustei tudo que tem para ajustar aqui. Aparentemente me deu um probleminha aqui de... Ah não, isso aqui é um keyframe, achei que era um problema de textura. Então, uma vez que está tudo ali no lugar, eu posso começar a trabalhar no meu Move Render QE, Move Render QE, a fila de render, né? Então aqui na minha fila de render, eu vou começar a setar as minhas sequências. Eu posso colocar as 4, uma de cada vez, e elas vão gerar ali para mim, né? Eu posso renderizar e deixar as 4 rolando, uma depois da outra. Então vou começar mudando aqui, né? Tirar esse JPEG, deletar, vou salvar em PNG por uma questão de melhor qualidade da imagem.
Vou deixar esse deferred rendering aqui, porque ele é necessário para a gente fazer o render com o Lumen. Quando chegar o momento que eu vou precisar fazer um render com o Path Tracing da parte lá do charuto, que a gente testou da outra vez, aí eu vou alterar esse aqui. Então, na câmera do Path Tracing eu vou fazer uma outra modificação, mas nessas eu vou manter isso aqui. Vou adicionar o Anti-Aliasing, vou botar esse aqui, vou deixar 2/32, tá? Dar um override aqui para ele substituir qualquer configuração que exista em outro lugar. E no output eu vou ajustar minha resolução. Eu vou deixar nessa resolução aqui, ao invés de colocar no dobro, como a gente costumeiramente faz, e agora eu vou exportar uma animação mesmo, um vídeo, não tem necessidade de colocar ele em 2K, 4K, nem nada assim, basta um Full HD pra gente aqui, tá? Vou escolher aqui direitinho o lugar onde eu quero salvar, então vou deixar aqui no interior, vou criar uma pasta chamada animação, e aqui eu vou criar a pasta câmera 1. Vou criar logo câmera 2, câmera 3, câmera 4, e aí esse eu vou salvar na 1. File name, né? Então ele vai salvar cada um dos meus frames com o seguinte nome, né? Então ele vai usar o sequence name, né? O nome da sequência, que no caso aqui é câmera 1 underline animada, e depois o número do frame. Então vai ficar câmera 1 underline animada ponto 0001, câmera 1 underline animada ponto 0002, e aí ele vai salvar todos eles, né? Feito isso aqui, vou vir aqui dar um save preset, vou salvar preset animation, tá? E a única alteração que eu vou fazer aqui é ajustar quais são os frames que eu quero, né? Então eu vou querer na minha sequência do 0 ao 299, ao 300. Então eu vou botar aqui, é isso? Não, ao 300 não, até aqui, né? Que é aqui que está acabando, 240. Então eu deixo do 0 ao 240. Fiz isso para a câmera 1. Vou fazer agora para a câmera 2 animada. Posso abrir e download preset animation, né? Que aí ele vai criar ali para mim um preset relacionado ao da câmera 2, que é esse aqui, né? Lá atrás, ó. Esse aí. Então aqui agora o que eu quero? Mesmas configurações, não preciso me preocupar, só vou alterar para a câmera 2, aonde ele vai salvar. E aqui, né, do 0 ao 300. Então esse vai até o 300. Posso colocar do 0 a 300 ou até deixar assim que ele vai fazer também até o final. Eu prefiro setar para evitar problema. Anti-alias está no lugar, porque eu já fiz o preset, né? A câmera 3, a sequência 3, cadê? Abri aqui a sequência 3 animada, é justamente a do charuto. Então ela, eu vou precisar fazer duas configurações, porque a gente viu na outra live, né? Quem não viu, não viu. Quem viu, viu. Que a gente precisa, né, para determinados materiais, trabalhar o Path Tracing, que é uma outra metodologia do Unreal de renderização, para a gente conseguir ver melhor aqui essa parte do vídeo. Então, eu vou fazer uma configuração dele usando o mesmo preset animation, tá? Deixa eu só... preset animation, 0 a 240 nesse. Salvar aqui no câmera 1. Pronto. Secar. Preset animation. Salvar no câmera 2. Ele está alterando. Mas tudo bem, mesmo que ele salve na mesma pasta, que eu estou usando a sequência, o preset. Mesmo que ele salve na mesma pasta, ele vai salvar com outro nome, né? Por causa do nome da sequência. Então, tudo bem, eu vou botar aqui. Okay. E aí esse, né? Vamos lá colocar para ele salvar na câmera 3. Tá?
nenhuma alteração aqui a mais. Só que eu vou adicionar ele de novo na fila do render. E essa segunda configuração aqui não vai ser com esse render. Eu vou tirar esse deferred render aqui, posso deletar, e vou adicionar o path tracer. Se eu mantiver o deferred render ali, né, ele não renderiza com o path tracer. Então eu preciso mudar aqui, ativar o path tracer aqui e deletar o que tinha aqui, que era o deferred renderer. Meu output vai manter-se assim, eu só vou escolher aqui, ó, câmera 3, mas eu vou criar uma segunda pasta aqui dentro, eu vou chamar de path, para eu saber que é o path tracer, e vou registrar aqui, ó, os frames também. Qual é o mesmo? É do 0 ao 300? Não, é do 0 ao 275. Então eu vou alterar aqui do 0 ao 275. Esse aqui também, né? 0 ao 275. Então, tem o preset animation sem ser o path tracer, tá? Tá aqui. E tem o preset animation com o path tracer, que eu posso, inclusive, dar um save como preset, colocar aqui, ó, para eu ver que é um preset do path tracer. Resolução igual, aqui ok. Anti-alias, eu vou manter isso aqui, a gente vê como é que vai ficar, ver se vai ficar interessante. Na verdade, eu acho que eu vou dar uma subida, eu vou colocar 8,64. Vou dar uma subida, vai demorar um pouco mais, mas eu vou dar uma subida. E só. Ok, aceitar. E o 4, que é o último ali, eu vou usar o preset normal. Animation sem ser o path tracer. Certo? Só vou escolher aqui no output. Eu quero que ele salve ali na câmera 4. Vou trocar aqui para poder ver qual é o frame certinho. Então ele vai até o 188, do 0 ao 188, e eu aceito. Vou dar uma conferida em tudo. Então, olha lá, câmera 1, tá? Ó, do frame 0 ao 240, ok. Câmera 2. Está salvando em câmera 2, do 0 a 300. Câmera 3 está salvando na câmera 3, do 0 a 275. Câmera 3 com path tracing. Está com path tracer, está no lugar certo, está renderizando na pasta certa. E o câmera 4 renderizando na pasta certa, com os frames certos, tudo certo. Aceitei aqui, dei um save aqui. Já vou deixar a minha pasta aqui aberta e vou fazer ele renderizar. Ponto. Como eu coloquei todas as sequências ali, né, uma embaixo da outra, eu tenho ali a certeza de que eu vou renderizar cada uma delas. Tá? E ele vai simplesmente um depois do outro. É só deixar e esperar. Isso aqui vai demorar um pouco, né? Então aqui eu tenho 240 frames só nessa câmera e ele vai renderizando ali, ó, os samples. Vai ser muito mais rápido do que renderizar com V-Ray, vai ser muito mais rápido do que renderizar com Corona, né? No Max lá e tal, ou Maya, ou no outro software. Mas ainda assim vai levar um tempo, né? São 4 câmeras. Aqui tem menos tempo, é de 240 frames, a outra tem 275, a outra tem 300 e a outra tem 188, né? Tem uma que tem 188. Então, assim, vai demorar e a gente vai deixar para fazer a outra parte, para finalizar ali, que é a pós-produção no After Effects. A gente vai deixar para fazer amanhã, na live amanhã. Né? Mas se a gente for olhar aqui, ó, eu já tenho 3 frames exportados, né?
Não dá para ver a animação acontecer aqui, né? Porque são 3 frames, está um do ladinho do outro, não dá para a gente ver direito ainda a coisa acontecendo. Mas eu já tenho aqui, ó, 4, 5 frames agora, né? Ele vai já salvando ali, ó, olha lá. Então já tem uns frames gerados. E a resolução, aquela lá que a gente colocou. Tá? Tiveram algumas coisinhas que eu deixei de ajustar, né? Então eu deixei de ajustar com qualidade do Global Illumination, eu deixei de ajustar a qualidade dos reflexos, eu deixei de ajustar a qualidade das sombras. A gente tem como configurar ajustes para essas qualidades também da sombra, para a qualidade do Global Illumination, e aí a gente consegue ter alguns resultados melhores, né? Então, por exemplo, aqui já não dá para ver tanto, né? Mas a gente tem que esperar ele renderizar aqui, mas a gente consegue ver aqui. Então eu falei da outra vez, né, sobre a qualidade da sombra, né? A sombra que fica desse jeito aqui. Isso aqui a gente tem como corrigir. Eu não mostrei a correção disso, na verdade eu não fiz a correção disso porque eu só lembrei agora. Então eu poderia cancelar e fazer, né? Mas de longe isso não fica aparente. Então eu vou esperar o meu vídeo lá exportar completo, né? E vou ver o resultado depois, como é que vai ficar. Como ele é rápido até, não é tão demorado, a gente consegue fazer de novo essa câmera ou outras câmeras se a gente achar necessário. Mas é isso, então já foi aqui 10% do render dessa câmera, vamos esperar. Por hoje a gente vai encerrar, tá? Temos quanto tempo aqui? Ó? 1h30 aqui conversando. Então por hoje a gente encerra e amanhã a gente faz à noite, né? Amanhã à noite, às 7h30, amanhã à noite 7h30, a gente faz de novo e a gente conclui isso aqui lá no After Effects e a gente exporta depois o videozinho final também, tá? Com todas as 4 câmeras já. Então vou deixar exportar tudo. Amanhã às 7h30 a gente se vê de novo para finalizar. Valeu!